E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre TCC, mais especificamente sobre passos do projeto de TCC. Não se pode começar a escrever um TCC sem antes pensar em pedaços dele, em partes deles. E o projeto de TCC é uma etapa anterior a essa escrita. E é importante que a gente passe por essa fase. O trabalho de conclusão normalmente é algo que assusta muitos alunos. Algumas vezes, até desde o primeiro período, essas 3 letrinhas já começam a ser faladas. E a pergunta é: como eu começo a escrever esse TCC? Junto a esta pergunta, vem logo uma afirmativa. Eu não tenho condições de escrever, eu não dou conta de escrever. Essa é uma expressão muito conhecida. Eu não dou conta de escrever um TCC. E principalmente de forma correta. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual é o tempo que nós precisamos ter? É evidente que se o projeto TCC faz parte de uma disciplina, ela tem um prazo de início e tem um prazo de fim. Primeiro dia de aula ao último dia de aula do semestre. Então, o aluno tem que caminhar na escrita desse projeto de TCC, nessa etapa anterior a escrever um trabalho de conclusão de curso, mas esse por onde começar é muito individual. Não adianta um professor ou um orientador ter a mesma forma, as mesmas estratégias ou a mesma metodologia para todos os alunos. Por quê? Cada um de nós tem uma velocidade. A ideia da tartaruga não é a ideia de que somos tão lentos, mas é a ideia de que os passos precisam ser dados e precisam ser iniciados. Andar muito rápido, nós mesmos nos atropelarmos na nossa escrita. Porque, na verdade, a velocidade, quem vai dizer somos nós. Evidente, repito, existe um calendário de toda a universidade, mas nós precisamos começar devagar, passo a passo, tópico a tópico na construção desse projeto, e a velocidade, orientador, professor orientador e o aluno é que vai começar a estabelecer esta velocidade, de tal forma que não haja uma capotagem e de tal forma que não haja também uma estagnação, parada no meio do caminho, no meio da estrada. Na elaboração desse projeto existem passos, existem tópicos que as regras da ABNT ou da APA, do Vancouver, eles vão dizer como se faz, quais são as etapas, quais são os tópicos. Nós vamos aqui ter um foco maior nas regras da ABNT. E aí essas regras, elas estão ali colocadas, os professores e as universidades, cada uma tenta se adaptar e ajustar as regras de tal forma que não fira tanto aquilo que ele diz: olha, o meu trabalho de conclusão é de acordo com as regras e as normas da ABNT. Mas a gente pode fazer uma adaptação de acordo com a própria universidade. E aí existem alguns passos, efetivamente, que são construídos. Esta estrutura, a gente tem uma introdução, nós temos uma justificativa, nós temos uma revisão de literatura, nós temos objetivos, metodologia, resultados e referências. Nesse vídeo nós vamos trabalhar de forma rápida, porque existirão outros em que a gente pode detalhar cada passo, cada tópico da estrutura de um projeto de TCC, mas vamos lá. O que significa uma introdução? Pelo próprio nome diz, é o momento do trabalho que introduz a sua proposta, introduz o seu projeto. O que você quer pesquisar? Quais são os caminhos que você vai seguir? Ou, antes de tudo, qual é o tema do seu trabalho? Qual é o tema da sua pesquisa? O que você quer mostrar aos outros? Qual é a sua indagação, mas em cima de quê? Então, a introdução tem aí, de forma muito simples, 2 parágrafos que deem conta de escrever o seu tema, para que o leitor, naquele momento, já saiba: o trabalho é sobre isso. Vamos ter um único trabalho, um único parágrafo que diga o que você quer pesquisar, que são os objetivos. Mas o que? O objetivo central, geral, principal da sua pesquisa tem que estar na introdução. O que? O que você pretende
com sua pesquisa? O que você quer mostrar? O que você quer contribuir? O que você quer desenvolver? Qual é a sua proposta? Tem um parágrafo sobre o objetivo. Um outro parágrafo é que vai mostrar um pouco dessa importância do seu trabalho, da relevância do seu trabalho. Um outro parágrafo teria a metodologia, ou seja, como, de forma muito simples, descreve qual é o tipo da sua pesquisa, se ela é qualitativa, se é quantitativa, quais são os procedimentos, quais são os instrumentos que vão ser utilizados de forma muito rápida, porque é uma introdução. A introdução não precisa ser longa, ela pode ter no máximo aí 1,5 páginas ou no máximo 2 páginas. Depois nós temos a justificativa, perdão. Na introdução é importante já mostrar ao leitor que você se baseou em alguns autores e apresente aqui um pouco desses autores. Em seguida, e às vezes a justificativa não está separada, como eu coloquei aqui na estrutura, às vezes a justificativa está presente na introdução e isso já atende, mas eu separei a justificativa para que a gente possa entender o que é a justificativa. A justificativa é o porquê. E o porquê para mim, o porquê para o todo e o porquê acadêmico. O porquê para mim, ou seja, o que me motivou, o que vai me motivar a desenvolver essa pesquisa, a responder a algumas indagações, algumas questões. Um outro porquê, uma outra relevância, uma outra importância, envolve o maior. Eu estou escrevendo, eu quero pesquisar, isso vai para quem? Tereza, não vai para quem? Ninguém não, eu quero responder, eu quero terminar a faculdade. Não, toda pesquisa tem uma importância inicial para mim, que sou pesquisador, porque eu tenho que estar motivada a pesquisar. Um orientador pode me apoiar na escolha do meu tema e do meu objetivo, do que eu quero com o meu tema. Mas é importante que, para além da minha motivação, haja também uma importância e uma relevância do que eu vou pesquisar para outra pessoa ou para outras pessoas. E também tem que haver uma importância e uma relevância acadêmica, ou seja, quais são as lacunas que existem hoje do que já foi escrito e que eu posso contribuir academicamente, ou seja, eu posso contribuir cientificamente, que a minha pesquisa pode ser importante para o outro. E aí nós vamos para um próximo passo, porque o porquê pessoal, o porquê social e o porquê acadêmico se fundamentam. O primeiro momento da gente explicar isso, justificar isso, está nessa outra fase que é a revisão de literatura, ou o marco teórico, ou o fundamento, ou seja, o que já está escrito sobre o meu tema. O que já foi escrito sobre o meu tema. Quais são as lacunas existentes no meu tema. A revisão é passar uma vista no que já está escrito, porque a literatura já está publicada. Então, do que foi publicado, o que é que eu descobri que os autores já falaram? Eu até digo muito para os meus alunos que esse momento da revisão de literatura há de se ter muita preocupação com uma coisa chamada plágio. Ou seja, eu não posso colocar um parágrafo inteiro, 2 parágrafos inteiros, que eu digo assim, olha, essa pessoa já escreveu por mim, eu vou e coloco, e não digo que foi ela que escreveu. Então, a revisão de literatura é o momento em que a gente fundamenta base no que os outros já pesquisaram e já escreveram. Então, eu vou repetir uma coisa que a minha orientadora de mestrado uma vez disse para mim. Olha, Tereza, eu não quero saber o que você pensa sobre isso. Eu quero saber o que os autores pensam sobre isso. E ao você mostrar o que os outros autores, o que os autores já escreveram, você vai estar dizendo o que você pensa. Só que a revisão de literatura é importante que a gente fundamente, teoricamente, o que os autores já escreveram sobre isso. E é nesse momento que a gente vai descobrir as lacunas, os vazios, e que podemos nós contribuir com o nosso projeto de pesquisa. Só pensando que projeto é hoje. Quando eu projeto algo, eu estou pensando hoje, presente, com os olhos no futuro. O meu projeto precisa deixar de ser um projeto
E quando eu começo a escrever o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu vou para a pesquisa de campo, eu aí estou deixando para trás o projeto e estou dando vida ao meu trabalho. Aí eu começo efetivamente a construir, a desenvolver meu trabalho de conclusão quando eu vou para uma pesquisa de campo, para a minha pesquisa aplicada. O objetivo, junto com o meu tema, são fundamentais que estejam claros, de novo, primeiro para mim, que sou pesquisador, porque o objetivo é o que eu quero pesquisar, o que eu estou querendo indagar, qual é a questão que eu estou indagando, qual é o motivo, a motivação para o meu trabalho, e aí o que eu quero analisar, desenvolver, refletir, compreender, identificar. Existem vários verbos que em outros vídeos eu vou apresentando para vocês, que são importantes, são, vamos dizer assim, fundamentais para que a gente possa construir e organizar o nosso pensamento sobre o que queremos, que é o que trata o objetivo. Em seguida, tem a metodologia. Olha, eu tenho um tema, né? Um assunto que envolve o meu trabalho, a minha pesquisa, eu sei o que eu quero responder, eu quero responder a isso, a isso, a isso. Eu quero analisar, compreender, discutir, refletir, identificar. Ponto. Agora, como eu faço isso? A metodologia é o como, é o percurso, é o caminho, são os procedimentos, são os instrumentos que a gente vai utilizar. Eu vou observar, eu vou entrevistar, eu vou aplicar um questionário. O que eu vou fazer, como eu vou, né, dar conta de compreender o que eu quero, de analisar o que eu quero. E, por fim, no projeto de TCC, vem os resultados. Que resultados? Tereza, no projeto eu já apresento resultados? Não, são os resultados que eu quero alcançar com o meu projeto de TCC. Aqui, nesse primeiro momento anterior à escrita final do meu trabalho, a pesquisa de campo que será realizada, eu preciso ter já para mim uma resposta. Para onde eu quero chegar? Quais são os resultados que eu quero alcançar? De novo, primeiro para mim, para o todo e para uma pesquisa, para uma relevância e importância acadêmica. E o item referências, ou seja, todos os autores que eu utilizo, seja na construção da minha revisão de literatura, seja na construção do meu método, do como eu vou responder aos meus OKs, que a gente constrói nos objetivos, ou seja, quais são as referências, ou seja, o que referendou o meu trabalho, o meu projeto, as minhas primeiras ideias, os meus primeiros pensamentos. Isso é muito importante. E para que a gente possa dar conta também de responder a isso, de fazer a nossa revisão de literatura, construir o nosso marco teórico, é preciso que a gente tenha e saiba onde estão os dados. Onde é que eu posso encontrar os autores? Livros? Sim. Livros que sejam fundamentos, que sejam, como eu digo assim, clássicos, né? Clássico da MPB, eu tenho que ter alguns clássicos, né, que já estão na literatura através dos livros. Mas hoje nós temos uma ferramenta chamada, né, um espaço chamado internet e algumas ferramentas que estão disponíveis nesse espaço digital, né, que é a base de dados disponível na internet, que vai nos favorecer muito para a revisão de literatura. Mas esse é um assunto que a gente vai trazer no próximo vídeo, ou seja, onde nós vamos encontrar, qual é a melhor base, mas como nós vamos usar esta ferramenta, ou essas ferramentas que vão ser a base, o tripé para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Espero que a gente possa ter respondido algumas questões, que possa ter ajudado vocês a desmistificar um pouco esse temor que a gente tem sobre trabalho de conclusão de curso. Até o próximo vídeo.